pessoal, meu nome é Débora e você tá no canal do blog Pollen por Pollen aqui no YouTube. Eu fiquei um tempo meio sem criatividade, só que elas voltaram, isso é bom, a época de férias dá pra gente recarregar a bateria e pensar em coisas novas. E eu trouxe essa proposta nova de livros do mês aqui pro blog. Eu espero que vocês gostem, espero que o vídeo não fique muito curto, que vocês aguentem até o final. Se vocês tiverem sugestões de livros, sugestões de vídeos pra gente postar aqui no canal, coloquem aqui embaixo nos comentários que vai ser ótimo, eu vou ler todos e vou ficar super feliz. Bom, a proposta desse vídeo, como eu já falei, é dizer pra vocês um pouquinho daquilo que eu li durante o mês, no caso, o mês de férias, né, o mês de janeiro. Eu li alguns livros e mês de férias é super bom, né, super ótimo, porque a gente consegue ler tudo aquilo que a gente não tinha tempo de ler durante o ano, né. Sempre a gente tá atarefado com coisa da faculdade, trabalho, até da escola, do colégio, enfim. E a gente não tem tempo pra ler os nossos livros, então na época de férias a gente se esbalda e lê tudo que a gente quer ler. E foi isso que aconteceu comigo. Eu li bastante coisa boa e eu gostaria de compartilhar com vocês. Lembrando que o fato de eu fazer os vídeos aqui pro canal não significa que as resenhas vão parar no blog. Pelo contrário, sempre vai ter resenha. Com certeza os livros que eu vou falar aqui vão ter resenha lá no blog. E eu sempre gosto muito mais de resenha, porque é sempre mais aprofundada, eu posso detalhar muito mais, vão ter as fotos, então fiquem tranquilos, tá? A gente sempre vai estar fazendo as resenhas lá no blog. Então vamos lá! O primeiro livro que eu li esse mês de férias, posso dizer que eu comecei muito bem as minhas férias, porque eu comecei com este livro aqui, A Garota do Outro Lado da Rua, de uma escritora brasileira chamada Lícia Barros, é da editora Novo Século. Eu não conhecia nada sobre essa autora, eu já tinha pesquisado alguma coisa, mas eu fiquei meio assim, será que eu começo pelo livro mais conhecido dela? E eu fiquei com certo medo de começar e acabar me decepcionando um pouco. Então, eu comecei por esse livro, que é A Garota do Outro Lado da Rua. É um livro que aqui na capa diz que ele é para adolescentes, só que a escrita, a forma como esse livro foi escrito, assim, dá facilmente para você, adulto, jovem, ler. É uma leitura muito agradável. E conta a história do Enzo e da Rafaela. O Enzo e a Rafaela, eles moram na mesma rua, um de frente pro outro, estudando no mesmo colégio, na mesma sala. Só que sabe quando um não nota o outro, nunca notou? Né? Eles estão sempre no mesmo lugar, mas eles nunca se viram, entre aspas, né? A Rafaela, ela é completamente o oposto do Enzo. O Enzo é um menino CDF, super estudioso, é o queridinho das professoras. Já a Rafaela, ela gosta de ficar com os meninos mais bonitos da sala, sempre tem as amigas mais ricas. Ela gosta de se mostrar, gosta de aparentar muitas vezes aquilo que ela não é. Então eles vivem em mundos completamente diferentes. Só que o Enzo, durante toda a vida dele, nutriu uma paixão platônica pela Rafaela. Óbvio, ela nunca soube. E ele sempre foi muito apaixonado por ela, e na mente dele ele sempre cuidou dela. Sempre quando ela começava a namorar com algum garoto que ele achava que não era bom, ele ficava com raiva e tentava, de alguma forma, na mente dele, buscar uma solução para Rafaela. Só que acontece um passeio, né? A sala vai fazer um passeio e acontece uma coisa que muda toda a história, né? Muda toda a trama, e é aí que as coisas vão se desenrolar, depois desse passeio. E eu não vou contar mais, vocês vão precisar ler o livro ou então ver a resenha lá no blog. É um livro muito bacana, ele tem um final bem legal. A forma como o livro é escrito também é muito bacana, porque não tem capítulos assim numerados, capítulo 1, capítulo 2, os capítulos são com base nos pensamentos das duas personagens. Então tem o capítulo do Enzo, onde o Enzo descreve tudo da forma como ele tá vendo, enxergando. Tem o capítulo da Rafaela. Dessa forma eu acho que fica até bem mais bacana, porque a gente consegue entender mais a mente do personagem, a gente consegue, através da forma como esse personagem tá escrevendo, né, tá narrando, sei lá, a gente consegue perceber os traços e as características de cada um.
o que eu achei muito bacana. Outra coisa bacana também é o local no qual se passa o livro, né? Ele é um livro bem brasileiro, porque eles passam no Rio de Janeiro. Eu gostei bastante disso, porque tem alguns autores brasileiros que têm mania de fazer livros, né? Colocando os espaços e os cenários e os personagens todos lá fora, ao invés de privilegiar o próprio país. Então eu gostei bastante, é uma narrativa muito legal. O final, assim, é um final muito bacana, eu não esperava esse final, de verdade. E super vale a pena, foi a minha primeira leitura do mês e eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler também. Bom, a minha segunda leitura do mês, ela não foi ruim, né? A minha... Calor, gente, calma. Pronto. A minha segunda leitura do mês, ela não foi de tudo ruim, sabe? Ela só não me agradou muito. Ela também tem um viés assim voltado para o público adolescente, público infanto-juvenil, público adolescente e tal. Só que diferente da narrativa da Alicia Barros, essa narrativa é muito lenta e ela não me agradou muito. Não tem nada assim de surpreendente, que é o livro Lucy Encontra Seu Caminho, daquela série Lucy. Tem Lucy Detesta Cor-de-Rosa, e tem outros títulos pro público infanto-juvenil, público adolescente, enfim. E é da editora Mundo Cristão. Então é um livro meio cristão, né? Ele conta a história da Lucy e como a Lucy vai enfrentar os diversos problemas nos quais ela está passando no momento. Né? São vários problemas, eu acho que esse é o problema principal do livro. Tem várias histórias, entendeu? E a narrativa fica um pouco cansativa porque ela tem que tentar resolver todas as... Não tem um centro, a história não tem um enredo principal. Tem várias historinhas ali no meio que ela tem que resolver. Eu achei um pouco cansativo. Uma narrativa um pouco longa, não tem nada de surpreendente. Por quê? O pai da Lucy precisa fazer uma viagem. Essa história se passa no Novo México. Ele precisa fazer uma viagem e ela tem que ficar com a tia. A mãe dela morreu, né? E ela tem que ficar com a tia. A tia, ela quer implantar umas coisas na Lucy, só que a Lucy detesta. Ela quer fazer da Lucy uma mini Barbie, quer colocar roupinha rosa na Lucy, quer fazer com que ela coma, sei lá, coisinhas saudáveis, e ela sempre foi Maria Moleque. Então ela é capitã do time de futebol da escola e da cidade, né? Enfim, ela gosta de andar de bicicleta, de ir de bicicleta pra escola com os amigos e tal, e ela se vê num problema muito grande, que ela tem que conviver com essa tia durante um tempo. Não bastando isso, ela tem que conviver com o problema dos amigos, que agora ela mudou de sala, né? Mudou de turma, então ela tá naquela fase de transição. Não sei se é sexto ou sétimo ano que ela tá, eu não lembro. Que é aquela fase em que os pré-adolescentes estão se sentindo adultos, estão se sentindo meio adolescentes e não querem mais fazer as coisas de criança. Então, por exemplo, ela quer ir para o colégio de bicicleta. Tem uma parte do livro, bem no início, que ela tá indo de bicicleta pro colégio e os colegas dela, do time de futebol, que são colegas dela, estão indo a pé pro colégio. E ela perguntou, mas a gente sempre foi de bicicleta, por que vocês não vão de bicicleta hoje? Aí os amigos meio que falam, não, como é que você vai de bicicleta? Né? Agora nós somos adultos, né? Tipo, a gente mudou de série. E os adultos, os adolescentes da nossa sala não vão mais de bicicleta pra escola, eles vão a pé. Então, na hora do refeitório, por exemplo, ela sempre jogou futebol. E agora os colegas não querem mais jogar porque não é mais... É porque jogar futebol no intervalo é coisa de criança. Adolescente conversa, papeia no intervalo. Umas coisas assim, sabe? Bem bobinha, assim, de adolescente tá passando
pré-adolescente, tá passando de fase, tá se sentindo, e ela fica nesse, como ela tem que enfrentar esse problema. Não bastando, tem o problema do bullying também, que ela tenta resolver, o bullying que fazem com o melhor amigo dela, aí tem nossa, tem vários problemas. E basicamente ela tem que aprender a solucionar, ela tem que encontrar um caminho pra solucionar todos esses problemas. Aí você pode me perguntar, cadê a parte cristã desse livro, né? Já que é um livro cristão. Ela tem uma... não é uma babá, é uma mulher que trabalha na casa dela, chama Inês, aqui nesse livro. Cuida dela, como se fosse mãe dela, como se fosse mãe da Lucy, né? E a Inês, ela faz estudos bíblicos com a Lucy. Então, durante todo esse livro, a história que elas estão estudando da Bíblia é a história de Maria. Então, ela aprende com a história de Maria como lidar com as situações difíceis da vida. Maria, mãe de Jesus. Ela aprende a como lidar com as situações da vida através da história de Maria. Então, através dos problemas que Maria passou, né? De enfrentar para a sociedade, ser mãe de Salvador e tal. E ela aprende com a história de Maria a lidar com esses conflitos, lidar com essas situações. É isso que tem de cristão no livro. Não me perguntem mais nada. É um livro bacana, mas eu particularmente não gostei. Achei a narrativa muito arrastada. Eu acho que não ter um ponto central foi uma dificuldade que eu tive. Tiveram várias histórias, cada hora era uma coisa diferente. É diferente. Mas é isso, se você quiser comprar pra ler, compre. Se você já leu, coloca aqui embaixo na descrição o que você achou do livro. Não só desse, se você já leu algum livro da Lucy também, da série, que tem uma série toda aí. Se eu não me engano, esse é o último livro da série. Coloca aqui nos comentários que eu vou gostar de ver a sua opinião. O terceiro, eu falando do segundo, o terceiro livro que eu li esse mês compensou a minha leitura ruim da Lucy, que foi, assim... foi um livro sensacional. Eu li esse livro em 2 tardes. Eu não conseguia parar de ler, que foi esse aqui. Eleanor in Park, eu acho que eu li certo, da Rainbow Rowell. Eu acho que vocês já conhecem alguma coisa sobre ela, porque ela está sendo muito bem falada tanto no Brasil quanto fora, né? Tem outros livros, outras publicações dela, eu acho que mais uma, fanfic, eu acho que tem em português também. É um livro recente aqui no Brasil, foi recém-traduzido, eu acho, para o português. E conta uma história muito, muito legal. Eu acho que a parte mais interessante do livro é o que tem por trás da história dos dois. Que basicamente conta a historinha de amor, o primeiro amor desses dois, que é a Eleanor e o Park. Eles são completamente diferentes, são totalmente opostos. A Eleanor, ela é descrita no livro como uma garota grande, que gosta de vestir roupas largas, principalmente roupas masculinas, tipo pijama. Imagine você vendo uma pessoa andando de pijama na rua, tipo, deve ser hilário, estranho, enfim. E a Eleanor, ela também é descrita, ela tem o cabelo ruivo, ela é irlandesa, então ela é bem branca, tem uns cachos enormes no cabelo, o cabelo dela é ruivo e bem armado, bem volumoso, assim. Pensa numa pessoa dessa na rua. E a Eleanor, ela tem uma família bem ruim. As partes mais tristes dos livros estão quando ela descreve ou ela tá na família dela. É uma família muito ruim, tipo, trata muito mal ela. Ela mora com o padrasto, a mãe e mais 4 ou 5 irmãos, eu não tenho certeza. E ela... Nossa, a descrição, assim, é muito triste. Tem umas partes do livro, assim, que deixam a gente bem, assim, chateados, bem tristes. Mas, enfim, é o primeiro dia de colégio dela e ela tá no ônibus. E todo mundo olha pra ela, né? A primeira reação que uma pessoa vai ter, vendo uma pessoa com essas descrições
susto, né? Quem é essa pessoa? Ela sempre usa umas pulseiras esquisitas no braço, ou se não, quando ela amarra, como fala, uma gravata no cabelo. Então, tipo, ela é muito hilária, muito diferente. E o Park tá lá no ônibus também, porque eles vão estudar no mesmo colégio, na mesma sala. O Park é completamente diferente da Eleanor. Ele é branco também, descendente de coreano. Não é aquele descendente coreano, né? Tipo, a família dele tem descendência lá do pessoal que tem o olhinho puxado. A mãe dele é coreana, né? Pai não. E é aquela famosa família doriana, tipo, família feliz. Os pais deles sempre se deram super bem, são super felizes no livro. O Park e o irmão, nossa, óbvio que tem aquelas brigas de irmão, mas eles são super felizes, sabe? Completamente diferente da Eleanor e da família dela. E os dois se encontram no ônibus. Na verdade, não se encontram, porque o ônibus tá cheio e a Eleanor precisa sentar num lugar, só que ninguém quer que ela sente junto com ela. Ninguém quer sentar junto com ela. O único lugar disponível é do lado do parque. O parque meio que hesita, assim, no início, e fala, não, eu acho que eu não vou deixar essa menina sentar do meu lado. E ele trata ela muito mal, ele é bem bravo, não chega a ser bravo, mas tipo, ele trata ela muito mal. Só que ele acaba cedendo, fica com dó dela, né, e deixa ela sentada do lado dele. E assim vão passando os dias, eles vão sentados um do lado do outro, mas sem dizer uma palavra. Tudo muda por causa de duas coisas, né, o que eu acho sensacional nesse livro. A música e os livros, que fazem com que os dois meio que se apaixonem, assim, faz com que os dois se unam. Mas é claro que a minha câmera tinha que descarregar e agora eu vou ter que gravar o resto pra vocês. Vamos lá. Vamos continuar falando da Eleanor e do Park, né? Eu acho que eu parei na parte onde eles começaram o romance, né? Que foi no ônibus e ele começou a perceber que a Eleanor tava lendo os quadrinhos dele enquanto ele também tava lendo, né? Tipo, meio assim pelo ombro. E ele começou a emprestar quadrinhos pra ela, e aí a amizade deles começou a crescer, eles começaram a conversar, aí depois eles foram aprofundando as conversas, né, a comunicação entre eles foram... o Park começou a emprestar, ele começou a gravar, na verdade, né, músicas pra ela levar pra casa, pra ouvir. E assim, é tudo muito bonitinho entre os dois, né? Só que o que mais chama a atenção não é o relacionamento entre os dois, mas o que tem por trás de tudo isso, né? O fato do Park, quando ele começa a descobrir que a vida difícil na qual a Eleanor vive, ele tenta ajudar ela de todas as formas, assim, é muito interessante como tanto o Park quanto a família dele acolhem a Eleanor como se fosse uma pessoa da família mesmo, cuidam dela e querem que ela tenha uma vida legal, uma vida boa. Só que acontecem algumas coisas e o final é meio triste, assim, mas o livro compensa muito. É muito bom, eu gostei muito desse livro. Como eu já falei, eu li em 2 tardes, eu não conseguia parar de ler, eu tava presa à história, eu queria saber quando é que eles iam começar a conversar, o que ia acontecer com os dois, eu queria saber um pouquinho mais da vida da Eleanor, e eu acho que esse livro, assim, é muito bom. Se você tiver a oportunidade de comprar, ele também é da editora Novo Século, super tranquilo de você achar. E é isso. Eu super recomendo também, foi uma ótima leitura desse mês. Bom, pessoal, eu acho que esse vídeo ficou muito grande. A minha câmera desligou e descarregou, aí eu tive que juntar essa parte do vídeo com a outra pra poder fazer um vídeo só, mas eu acho que o vídeo ficou muito grande. Só que não terminaram as minhas dicas de leitura do mês. Sobrou uma e eu vou fazer um vídeo especial. Eu pensei um pouco, né, porque essa leitura foi realmente uma leitura super especial do mês. E logo assim que esse vídeo sair, já vai estar o outro disponível também, tá? Então, corre lá pra assistir a minha última indicação de livro do mês.